Meus prezados amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. De antemão, eu quero agradecer ao amigo Igor Neves, idealizador desse ICMS Day, trazendo aí grandes autoridades do ramo tributário no tocante ao ICMS. Eu me chamo Samori Ferreira, sou CEO da Surplus Soluções Empresariais, um escritório de contabilidade aqui sitiado em Salvador, e hoje abordarei, junto com vocês, o tema fraudes tributárias com enfoque no ICMS. Quero aqui deixar bem tácito e reiterar o compromisso de Igor Neves em trazer esse conteúdo gratuito para vocês. Glorificar aqui porque, com muito esforço, esse menino está conseguindo trazer o ICMS para o dia a dia dos contadores e dos simpatizantes pelo tema. Continue assim, garoto, levando ICMS. Torço pela sua vitória. Quero que cada vez mais você cresça no Brasil e todo mundo conheça o seu trabalho, que é o Seja Foda em ICMS. Muito bom o trabalho dele. Recomendo o curso do ICMS do Igor Neves. E vamos para o nosso conteúdo de hoje, que será um pouquinho denso, na medida do possível. Haja vista que o ICMS é um tema muito complexo e terão outros palestrantes para vocês assistirem às aulas aí e com certeza conseguirão absorver muito conteúdo. E eu já deixo aqui o meu sentimento de sucesso para todos vocês que estão assistindo esse ICMS Day. Vamos lá? Um abraço. Então, apresentação, sou Samori Ferreira, sou CEO da Surplus Soluções Empresariais, como já tinha dito. Atualmente eu sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, diretor técnico do IBEF, que é o Instituto de Estatísticas Financeiras, daqui da Bahia também, professor universitário de algumas faculdades, empresário contábil e palestrante de temas de ICMS, tributários ou qualquer assunto que esteja dentro do meu ciclo de estudo relacionado à contabilidade, finanças e afins. Atualmente eu sou especializando em educação à distância, especialista em Direito e Prática Tributária pela Faculdade Baiana de Direito, especialista em Gestão Contábil e Tributária, atual Controladoria, né, que é na UFBA, Universidade Federal da Bahia, e graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, a famosa UNEB. Eu possuo experiência em consultoria contábil e tributária, em auditoria para pequenas e médias empresas, trabalhei em grandes empresas de auditoria, consultoria, e meu foco de pesquisa é os assuntos tributários relacionados à contabilidade, em especial ICMS, onde humildemente eu me apresento como especialista, aprendendo todos os dias. ICMS é um tributo com várias peculiaridades, sobretudo sobre a questão do entendimento nos 27 estados brasileiros. Então, na verdade, eu tento ser especialista, né? Seria muito audacioso da minha parte dizer que eu sou especialista de ICMS. Posso dizer que sou especialista em ICMS no estado da Bahia e conhecedor de ICMS em alguns estados do Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Benjamin Franklin já tinha deixado a frase máxima que nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Eu acrescento o grande entendimento desse filósofo e pensador, que nada é mais certo neste mundo do que a morte e os tributos. Desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo, já existia a tributação, não de forma legalista, mas, na prática, a cobrança de tributos já é milenar. Então, vamos lá. Uma reflexão vitoriosa que eu sempre deixo nos meus cursos e nas minhas palestras online ou presenciais. Dois grandes pensadores, um primeiro ator e um outro segundo empresário e revolucionário da nossa era. O primeiro, Denzel Washington, o segundo, Steve Jobs. Denzel Washington,
um dos poucos atores negros norte-americanos que tem o respeito de toda a academia da academia artística mundial, quebrou fronteiras e passou por muitos percalços até chegar ao sucesso que ele é hoje. E Steve Jobs, com toda a sua sagacidade e sua visão futura, conseguiu transformar a Apple em uma das maiores empresas varejistas do mundo. Primeiro já colocou uma frase: caia, mas caia para frente. Cada experiência que dá errado dá um passo, é um passo dado na direção do sucesso. Ou seja, com os erros, o percurso, o processo que você passa de aprendizado, todos esses erros servirão de casca para que você se torne muito mais capacitado. Então, uma trajetória profissional na contabilidade, no setor tributário, na advocacia ou em qualquer outro ramo de atividade que você queira exercer, haverão percalços no meio do caminho. Entretanto, esses percalços deixarão você mais forte para superar as próximas etapas que virão. E Steve Jobs já relacionava que a única maneira de fazer um bom trabalho é amar o que se faz. E ele ainda citava que se você ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode. Eu sou muito feliz pela opção que eu fiz de contabilidade. Sou feliz em ser contador, sou feliz em atender as necessidades do empresariado brasileiro. Sou feliz em salvar empresas de dificuldades, principalmente nesse momento de pandemia. Esse curso está sendo passado no momento de pandemia mundial do coronavírus, né? Tem dilacerado aí vidas. Deixo meus sentimentos para as famílias que perderam seus entes queridos. E ainda coloco uma vírgula de que tudo passará. Vamos superar esse momento de dificuldade, com certeza. A humanidade sairá muito mais fortalecida desse período. Como Steve Jobs relacionou, seja feliz na escolha que você teve, que você optou, e seja um bom profissional, capacitado, qualificado, busque conhecimento sempre, constantemente, e nunca será demais. A contabilidade e a questão tributária, sobretudo no Brasil, é volátil, ela está mutável, como o velho Hegel já dizia, o mundo é mutável. A todo momento há atualizações tributárias, mudanças de interpretação, jurisprudência também vai mudando de foco, vai mudando de interpretação, então você tem que estar sempre se atualizando. Ok? Então, prepare-se ao momento que vocês estão fazendo, procurando cursos gratuitos, cursos pagos, procurando pessoas que são referência no âmbito que você quer se especializar, ou até então agregar conhecimento. Se você não quiser ser especializado, todo conhecimento é válido. Encare os obstáculos, como o próprio Denzel Washington já relatou, existirão vários obstáculos até você se tornar um grande profissional. Em qualquer área que você se proponha a ser um bom profissional, encarará vários obstáculos. Eu, como empresário contábil, todo dia tenho um obstáculo diferente que me capacita para outras questões que virão no futuro. Muito grato por toda a dificuldade que eu encontrei dentro do período que eu me formei um contador e, como empresário, ainda encontro esses obstáculos. Então, supere-os. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Então, para falar de CMS, antes de eu chegar na parte de fraudes e explicar a diferença entre fraude e erro, eu tenho que dar um panorama geral, tenho que trazer um panorama geral para você que está escutando sobre o ICMS, de onde veio, qual é o conceito, quem legisla sobre, qual é o poder de tributar, qual é o limite de poder de tributar sobre esse tributo. Sistema Tributário Nacional, conceito que é o complexo formado pelos tributos, legislação e os princípios a eles inerentes. A estrutura básica para você conseguir ser um profissional tributário de qualidade é estudar todos esses itens relacionados ao tributo que você quer se tornar especialista. Se você for estudar tudo isso daí, vai levar um bom tempo de sua vida. Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis federais, leis estaduais, leis municipais, até chegar aos tributos em si. E aí você dissecar esse tributo relacionado à sua especificidade. Mas esse é o ordenamento jurídico do Sistema Tributário Nacional.
Então, a Constituição de 88 reservou um título para tratar do sistema tributário nacional, disciplinando entre os artigos 145 e 162, que traz os fundamentos basilares que o Estado exerça a sua função típica de tributar. E para essa funcionalidade típica de tributar do Estado, supostamente, é para atender às necessidades básicas da população: moradia, lazer, educação, saneamento básico. Então, é extrair da tributação da população para retornar à população com esses quesitos para a ordem comum da sociedade. E sob a égide do fundamento constitucional para o desempenho da função de tributar, surge então o estudo dessa atividade típica do Estado, que integra ciências jurídicas e está inserido no ramo do direito público, no qual podemos denominar hoje de direito tributário. Digo hoje porque essa expressão de direito tributário nem sempre foi utilizada. Ganhou-se notoriedade e foi feito um recorte e intitulado direito tributário. Vou trazer aqui algumas noções de direito tributário para até a gente chegar de fato à especificidade do ICMS e as fraudes, as possíveis fraudes inerentes a esse tributo. O direito tributário é um ramo do direito administrativo, é um recorte do direito administrativo que ganhou muita força com o passar dos tempos, desde a Constituição de 1988, que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de tributos do Estado Democrático de Direito dentro do nosso Brasil. Em outro conceito, podemos dizer que o direito tributário é a disciplina da relação entre o tesouro público e o contribuinte. Tesouro público, interprete aí, o ente público que tem o direito de legislar sobre determinado tributo e cobrá-lo do contribuinte que de fato exerceu o fato gerador daquele tributo, resultante da imposição, arrecadação e fiscalização desses tributos. Imposição, entenda-se, porque tributo é algo compulsório. Não tem a faculdade de você escolher a possibilidade de recolhê-lo ou não. Aconteceu o fato gerador, obviamente, e obrigatoriamente deve ser arrecadado o tributo. A hierarquia do poder constituinte originário, né? Constituição Federal, emenda constitucional que altera algum ponto da Constituição Federal, desde que não seja uma causa pétrea, tratados e convenções internacionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções no Senado Federal, convênios firmados, atos e instruções normativas. Dando aqui uma ênfase às instruções normativas, que ela não tem força de lei, ela é apenas para instruir algo que não ficou claro em alguma publicação de alguma lei complementar ordinária. Já existiu no Brasil instrução normativa legislando sobre algo controverso a uma lei que já complementar já pré-existente, coisa de Brasil, mas já de fato foi revogado, não entrou em aplicabilidade. Noções de direito tributário, aqui a gente vai trazer o conceito de direito financeiro, direito fiscal, legislação tributária, legislação fiscal, direito do imposto e direito tributário de forma muito rápida, só para vocês terem uma noção. O direito financeiro, o gênero que compreende o estudo de todas as receitas e despesas públicas. É nele que estão inseridas as despesas de capital e corrente e receitas de capital e receitas correntes. Aqueles que são estudantes de contabilidade viram isso na matéria de contabilidade pública. As receitas correntes de capital para atender às necessidades básicas da população e os investimentos que não são diretamente aplicados ao ente público, mas que ele delega para outros entes conveniados. O direito fiscal seria o controle e a fiscalização feita pelo Estado. Esse direito fiscal é muito representado aqui pela Receita Federal do Brasil, Secretaria, né, da Receita Federal do Brasil. A legislação tributária são as leis referentes ao aspecto tributário, é uma parte do direito tributário. Isto inclui normas gerais, interpretação e aplicação de todo esse conceito, esse arcabouço de informações relacionadas ao direito tributário. A legislação fiscal são as leis relativas ao fisco. O direito do imposto, que diz respeito apenas ao estudo do imposto, e essa é uma espécie de um gênero, né, do tributo. O tributo é generalista e imposto é uma das classificações do tributo.
Eu não vou aqui adentrar a questão do direito tributário em si, né? Já deve ter outros palestrantes dando ênfase a essa situação. E se você chegou até aqui sem esse conhecimento, eu sugiro que vocês estudem um pouco mais sobre os conceitos básicos de direito tributário antes de se aprofundar em qualquer tributo. E o direito tributário diz respeito ao gênero do tributo, expressão encontrada no inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal e, inclusive, na Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. Todo tributarista que se preze deve estudar tudo isso daí e deixar na ponta da língua, que vai se tornar muito mais fácil as interpretações e as alterações trazidas pelos governantes. Sistema tributário nacional, como já observado, é o objeto deste curso que a gente vai tratar aqui, demonstrar a sistemática da tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Prestação de Serviços, Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, UFA, o famoso ICMS, e diante disso passaremos a analisar aqui a forma sistemática dos elementos contidos no Sistema Tributário Nacional aplicáveis a este tributo, para depois a gente fazer um hiato e cair nas fraudes tributárias relacionadas com enfoque no ICMS. Então, aqui estão todos os princípios constitucionais tributários aplicáveis ao ICMS: legalidade, anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, a uniformidade, a capacidade contributiva, a isonomia, a irretroatividade, a seletividade, a não cumulatividade e a recepção. Todos esses aí com as suas respectivas bases legais que vocês podem encontrar na Constituição Federal. Deixei esse recorte para quem quiser aprofundar e ler mais algo sobre. Tá aí, mas a gente vai classificar cada um deles de uma forma bem sucinta. Tá aqui os princípios constitucionais federais, que a gente vai tratar dos principais: a legalidade, a igualdade, que é a isonomia, a irretroatividade, a anterioridade nonagesimal, a capacidade contributiva, o princípio da liberdade de tráfego interestadual e intermunicipal de pessoas, para atender a questão do transporte interestadual e intermunicipal, a competência tributária, dando ênfase à competência do ICMS, que é o assunto que nós estamos tratando, limitações ao poder de tributar, classificar a diferença entre imunidades e isenções, dando ênfase também para as questões tributárias relacionadas ao ICMS. Então, o princípio da legalidade, no seu máximo entendimento, todo indivíduo só é obrigado de fazer ou deixar de fazer algo por força de lei, e todo tributo só pode ser instituído, majorado ou extinto através de uma lei que assim o permita. Em epígrafe, o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O princípio da igualdade da isonomia institui o tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica de rendimentos, títulos ou direitos, ou seja, tratar em iguais pés, colocando todos os indivíduos em iguais pés de igualdade, não um tratamento desigual para que chegue ao parâmetro no mesmo sentido. Tem várias ilustrações aí na internet, uma cerca com uma pessoa alta em cima de uma balustrada curta e uma pessoa baixa em cima de uma balustrada alta, mas que os dois não estão no mesmo pé de igualdade. Enquanto não tiver todo mundo aqui no mesmo parâmetro, nessa analogia que eu estou fazendo, na mesma altura, não trata-se de isonomia. Desculpe a analogia grosseira, mas é só para vocês terem uma comparabilidade para nunca mais esquecer o conceito. O princípio da irretroatividade, cobrar tributos na linha A em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei e houver instituído ou aumentado. Isso quer dizer o seguinte: se for instituído algum tributo, alguma alteração no tributo que provoque alteração na sua, desculpe a redundância, na sua apuração, só deve ter validade a partir da publicação da lei que instituiu ou majorou aquele tributo, nunca antes.
o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. A princípio, no artigo 150, classificava na linha B, do inciso 3, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo, só pode ter a partir se a publicação for em um ano, ela só tem validade a partir do ano posterior. E existiu também a emenda constitucional que alterou o artigo 150, inciso 3º, a linha B, acrescentou uma nova linha no inciso 3 do artigo 150, né? Na verdade, acrescentou, impondo a vedação de cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que havia sido publicada a lei que majorou ou instituiu um tributo. Isso para dar um prazo que eles entendem de que 90 dias é um prazo salutar, convincente para que o contribuinte entenda a sistemática do tributo ou da majoração, se prepare para que quando haja o fato gerador, de fato haja o recolhimento. Mas é mais uma segurança ao contribuinte, que não pode ser intitulado no ano que ele foi publicado, ou seja, não pode ser validado a instituição e a majoração do tributo do ano que ele foi publicado, só no ano posterior, obedecendo, acrescentando a anterioridade nonagesimal, um prazo mínimo de 90 dias. Isso para que não ocorra no dia 31 de dezembro de um ano, seja publicada uma lei e a partir do dia 1º de janeiro ela já esteja validada. Então tem que obedecer pelo menos um prazo de 90 dias. O princípio da capacidade contributiva estabelece o princípio da capacidade contributiva econômica do contribuinte, né? Que por mera definição seria a possibilidade de pagar tributos. É um pouco conflitante esse princípio. Nem sempre, quando existe o fato gerador, de fato o contribuinte tem condições de arcar. Já vista que nossa carga tributária nacional é em cima do consumo. Então, muitas vezes, ele não tem esse poder de pagar esse tributo, mas já está inserido na formação do preço daquele produto, ou no caso de serviço, aqui no caso, como é o fato gerador ICMS, naquele produto já está inserida a tributação, então não tem a faculdade de analisar se aquele indivíduo ou se aquele ente tem a possibilidade, tem de arcar com aquela carga tributária ali. A competência tributária dentro do sistema tributário nacional, a Constituição Federal é taxativa, na verdade nem foi, e objetiva ao distribuir a competência tributária para cada unidade federada entre as 3 esferas, federal, estadual e municipal. E acrescenta que a competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes, né, com ênfase, de que são portadoras as pessoas políticas consubstanciada na faculdade de legislar para a produção das normas jurídicas sobre tributos. É um conceito trazido pelo magnânimo e magnífico Paulo de Barros Carvalho. Se você quer se aprofundar, tem um livro desse rapaz aí, porque a didática é excelente e traz muitas coisas conceituais, muita jurisprudência para ser analisada. A competência do ICMS, já que a gente falou anteriormente da competência tributária, temos que falar de quem é a competência de legislar sobre o ICMS. Então, conforme o artigo 155 do inciso 2 da Constituição Federal de 1988, as bases econômicas gravadas pelo ICMS são operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e ainda estabelece que o poder de legislar sobre esse tributo são dos estados e do Distrito Federal. A limitação do poder, as limitações ao poder de tributar, eu já classifiquei aqui, que por mais que haja competência tributária, há um limite do poder de tributar. E ao mesmo tempo que a Constituição estabelece as competências tributárias para os entes nas suas 3 esferas, simultaneamente ela restringe a atuação estatal. O conjunto de princípios e normas que disciplinam esses balizamentos todos, da competência tributária, corresponde às chamadas limitações ao poder de tributar. As imunidades tributárias, que elas já são
constitucionalmente qualificada e já está predeterminada na Constituição Federal a restrição da atuação do Estado de instituir tributo de maneira diversa, já classificada na Constituição, como já havia dito, ou seja, a imunidade tributária não existe o fato gerador, ela já é vedado a tributação sobre um determinado fato gerador para algumas classificações já determinadas na Constituição. Tempo de qualquer culto, algumas associações sem fins lucrativos, alguns exemplos. Seriam alguns exemplos, né? As isenções, nasce o fato gerador, mas o ente ainda assim exclui o crédito tributário para determinados entes também. Então, a diferença da imunidade para a isenção é porque na imunidade já está classificada na Constituição Federal a vedação de poder tributar sobre determinados entes. E a isenção não, o fato gerador existe, mas mesmo assim um ente público, no caso aqui o ICMS seria o Estado, né? Dá concessão de isenção sobre determinado produto ou sobre determinada operação. Ainda trazendo seus benefícios fiscais, né? Antes da promulgação da Lei Maior, que é a nossa Constituição, o ordenamento jurídico já contava com a Lei Complementar número 24 de 1975, pelo próprio ano de publicação, já percebe-se que foi validada antes da Constituição de 1988, que dispunha sobre convênios para concessão de isenções de ICMS, dentre outras providências, e esses convênios eram alinhados com os estados. Já visto que cada um tem o poder de legislar dentro do seu território, é necessário se faz ter um convênio para que as operações que sejam interestaduais tenham como um acordo entre origem e destino dos estados pertencentes a essas operações. Então, a hierarquia das normas jurídicas, Constituição Federal, mais uma vez classificando, para deixar aqui bem didático e fortificar o entendimento de vocês. Constituição Federal, leis complementares, medidas provisórias, leis ordinárias, decreto legislativo e resoluções do Senado e da Câmara de Deputados formam a fonte primária do direito tributário, que eu também não vou me aprofundar, que não trata-se de um assunto, um tema de direito tributário em si, mas mais uma vez eu reitero aqui a necessidade de que vocês se aprofundem, estudem cada vez mais o direito tributário e as suas especificidades. E as fontes secundárias, atos administrativos, decretos, instituições normativas, pareceres, portarias e comunicações circulares. As de cima têm um ordenamento, obviamente aí que é uma pirâmide, né? Uma hierarquia em que a de cima sobrepõe ou valida, está mais... na verdade, sobrepõe mesmo, tem uma devida mais importância, desculpe a redundância, do que a de baixo. Então, a Constituição Federal está lá disciplinando todos os assuntos, as causas pétreas e as causas não pétreas, o que pode e o que não pode, estipulando quais são os entes que podem tributar sobre determinados fatos geradores. Por aí vem o ordenamento jurídico, eu não vou aprofundar aqui, né? Mas deixo aí para que vocês saibam como é que funciona e aqueles que desejarem irem atrás do conhecimento para deixar cada vez mais o entendimento coeso e se tornar um profissional mais qualificado. A legislação aplicada ao ICMS, para quem quiser estudar com muito mais ênfase, eu estou passando aqui muito rápido, porque o nosso assunto trata de fraudes relacionadas ao ICMS, com enfoque no ICMS. Mas eu tenho que preparar o terreno para vocês entenderem de fato o que é, para depois a gente chegar lá e discutir sobre alguns temas. Então, para você se tornar um grande profissional e conhecer como funciona a questão da legislação aplicável ao ICMS, necessário se faz trazer todos os recortes da Constituição Federal de 1988 que versem sobre o poder de legislar e o limite de poder de legislar sobre o ICMS. Desculpa. A Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, e eu sugiro que você que quer se tornar um profissional de ICMS qualificado, diferenciado no mercado, deve estudar essa Lei Candir com muita profundidade. A Lei Complementar 116 de 2003, que versa sobre o ISS, e a gente só coloca aqui para que vocês percebam que
todo serviço que não tiver relacionado na Lei Complementar 116 de 2003, mesmo que não seja campo de incidência do ICMS, passará a ser campo de ICMS caso ele não esteja relacionado na lista complementar, no anexo da Lei Complementar 116, dos serviços que há incidência de ISS. Então, por isso que a gente coloca aqui, porque se surgir algum serviço que ainda não foi inserido na Lei 116, será campo de incidência do ICMS. A Lei Complementar 24 de 1975, convênio de ICMS, que eu já falei por alto. A Lei Ordinária Estadual 7.014 de 1996, do Estado da Bahia, que eu falarei de enfoque de fraude tributárias relacionadas ao ICMS, mas trarei alguns conceitos e algumas determinações do Estado da Bahia para tornar algo mais dinâmico. E se você for de outro estado, recomendo que estude a lei ordinária, né? A lei orgânica que versa sobre ICMS no seu estado. Eu posso lhe dizer que eu tenho conhecimento na lei orgânica do estado da Bahia na sua plenitude, não sobre todos os aspectos, mas na maioria deles. E o decreto-lei 13.780, que é o regulamento do ICMS do estado da Bahia. Samorim, porque existe uma lei ordinária estadual que versa sobre ICMS e um decreto que versa também sobre ICMS. O decreto, na verdade, é uma síntese do que há na lei ordinária 7.014, tornando-se mais dinâmico o conhecimento e, na verdade, classificando cada campo que o ICMS tem, né? Tem campos de incidência, campo de isenção e por aí vai. A grosso modo, de uma forma bem sintética, o decreto estadual é mais fácil de interpretação, mas nem tudo que há no decreto, nem tudo que há na Lei 7.014 está no decreto. O decreto é mais uma síntese dos assuntos mais utilizados no dia a dia. E qualquer outras normas complementares que versem, que surjam no decorrer do processo que até aqui você ainda não tenha visto. Então, as categorias de imunidade, se há incidência ou não incidência, a imunidade já é vedada pela Constituição Federal a competência tributária de poder legislar sobre a hipótese de incidência de um imposto ou um tributo que já seja vedado. A incidência é a reunião de todos os aspectos que compõem o fato gerador, e a não incidência é a situação tributária que não é precedida de fato gerador, não possui elementos essenciais para a exigência do tributo. Só aí para deixar mais fundamentado o nosso entendimento. Então, trazendo a não incidência, a imunidade e a isenção, se há ou não o fato gerador, a ocorrência do tributo e a cobrança, e se pode virar incidência. No caso da não incidência, pelo próprio fato de não existir a incidência, não existe o fato gerador, consequentemente não há cobrança do tributo, e pode virar incidência desde que seja obedecendo aos princípios tributários já relacionados a irretroatividade principalmente, além da legalidade, óbvio, a legalidade, a irretroatividade e a anterioridade nonagesimal pode virar uma incidência. A imunidade não existe fato gerador, porque já está vedada pela Constituição Federal, tampouco cobra-se o tributo e não pode virar uma incidência desde que seja aprovada uma nova Constituição e tire essa imunidade. Algo improvável nos dias de hoje ser aprovado, ser votado e aprovado uma nova Constituição para alterar qualquer tipo de imunidade. Mas já digo aqui que há muitas discussões sobre a questão da não tributação sobre templos de qualquer culto, que relaciona todas as religiões, católica, angélica, budismo, candomblé, todas as outras matrizes africanas que me fogem aqui a cabeça, mas qualquer tipo de religião que tenha um tempo de qualquer culto. Há uma discussão muito forte hoje na sociedade, mas para que pudesse tributar sobre essas questões, necessário se faria a aprovação de uma nova Constituição, visto que já está classificada a vedação dada essa imunidade a esses entes. A isenção, existe o fato gerador, não cobra seu tributo, mas já é incidência, mas é dado pelo ente a possibilidade do não pagamento sobre aquele tributo. Então, até na hora das obrigações acessórias aí, deve nascer o fato gerador e depois fazer a isenção. Muita gente já bota lá como questão de não incidência, mas
há particularidades que eu não vou adentrar aqui, que tem profissionais muito mais qualificados que estão aí dentro desse processo do ICMS Day, que tratarão de alguns assuntos relacionados às obrigações acessórias, dando aqui a ênfase a Marcos Amorim, né, que trata do SPED para quem faz, muito conhecedor desses assuntos. Então, a classificação do ICMS ele é um tributo estadual, fiscal, imposto direto, proporcional e não cumulativo. Estadual, porque é competência dos estados do Distrito Federal legislar sobre ele, instituir e majorar. Fiscal, porque sua imposição objetiva não somente, tão somente, na verdade, propiciar a arrecadação de recursos financeiros a pessoa jurídica de direito público, para atender à suposta necessidade básica da população. Imposto direto, porque recai sobre o contribuinte de direito, que repassa o ônus tributário para terceiros, ditos contribuintes de fato que efetivamente suportam o gravame, né? É repassada a carga tributária para a cadeia produtiva, indústria, atacado, varejo, consumidor final. Proporcional, quanto estabelecido em porcentagem única, incidente sobre o valor da matéria tributável. Então, ele é proporcional à base de cálculo que será encontrada. E não cumulativo, que é a operação de compensação do tributo devido a uma operação subsequente, com incidente na operação anterior, evitando tal tributo incida na prática, mais uma vez, na cadeia produtiva, a famosa incidência em cascata. Então, as compras geram créditos, as vendas geram débitos e o encontro do crédito com débito proporcionará a compensação do tributo ou o recolhimento do tributo, a depender da proporcionalidade. Se tem mais crédito, você poderá se compensar na competência posterior. Se há mais débito, você de fato recolherá a diferença entre o crédito e débito apurado na competência mês a mês. Então, o contribuinte, né, pessoa jurídica ou física que realize com habitualidade, estou deixando aí bem em negrito, ou em volume que caracterize intuito comercial. Por que eu coloquei essa habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial? Porque a pessoa pode ser prestadora de serviço e emitir uma nota avulsa de venda por alguma particularidade. E isso não exime esse não contribuinte do semestre de efetuar o pagamento dessa questão, ou seja, é muito bem formatado para que, caso haja o fato gerador de qualquer espécie, deve ser recolhido o ICMS. Nossa Constituição Federal é magnânima, foi muito bem redigida, os seus erros, mas a complexidade dessa Constituição e a costura toda bem delineada torna nosso ordenamento jurídico muito bem fundamentado. Se todas as leis que estão intituladas nessa Constituição fossem devidamente aplicadas, nós seremos o país mais grandioso do mundo. O responsável, a lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acrescidos devidos pelo contribuinte ou responsável quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Então, tá a responsabilidade por solidariedade, a substituição tributária por diferimento e a substituição tributária por antecipação. Várias palestras no ICMS Day trataram desses assuntos com muito mais afinco. Então, não vou aprofundar, porque o nosso tema é fraudes com enfoque em ICMS. Então, aí trazendo o sistema tributário nacional, que há a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é o objeto de pagamento do tributo e suas penalidades pecuniárias, né? Pecúnia é dinheiro, sobre a compulsoriedade do pagamento do tributo e as obrigações acessórias que, de fato, é bem holístico, tratam-se de prestações de informações ao fisco através de alguns aplicativos, atendendo hoje ao sistema público de escrituração digital, que é a plataforma SPED, em que o fisco está muito mais antenado a tudo que acontece. E hoje se estreitou cada vez mais. A Receita Federal consegue ter informações e os entes públicos também, seja na esfera estadual ou municipal, já vista que os documentos fiscais agora são eletrônicos. Então, uma vez que você emite a nota, o fisco já está sabendo. Então, a obrigação tributária é igual à hipótese de incidência mais o fato consumado, que gera a obrigação de pagar o tributo, que, consequentemente, gera a obrigação acessória de
entrega para prestar informações ao fisco e facilitar esse entendimento de como você chegou àquela base e se de fato aquela base que você chegou está de acordo com a interpretação da norma. Está tudo isso aí, a obrigação tributária no artigo 113 do Código Tributário Nacional, o nosso CTN. Então, para agora a gente adentrar ao assunto das fraudes relacionadas ao enfoque do ICMS, se faz necessário a gente entender a diferença entre fraude e erro. Então, a diferença fundamental reside na intenção. A fraude é o ato intencional e o erro é o ato não intencional. Quando você fizer a análise que houve a intenção, o ato foi intencional de omitir ou manipular uma transação, adulterar um documento ou um registro de uma demonstração contábil é uma fraude. E o erro é um ato não intencional por algum tipo de ambiguidade na lei ou alguma negligência que provocou a omissão, a desatenção ou a má interpretação de fatos, que de fato eu já classifiquei, na elaboração de registros de demonstrações contábeis ou da apuração do tributo, ainda adicionaria aí ao material. Então, ocorrência de crime contra a ordem tributária. Só é caracterizada crime se houver fraude. Então, mediante a omissão de falsidade ou apropriação indébita anterior. Se for erro, não haverá um crime contra a ordem tributária. Estou falando de crime, não estou falando que não haverá penalidade pecuniária através de autos de infrações ou de multas relacionadas à apuração do tributo de forma errada. Tá bom? Simplesmente pagar atrasado não é crime, adiar o pagamento também. Entretanto, mais adiante a gente vai falar aqui de uma legislação que provocou aí a possibilidade de ser classificado como crime, em especial o não pagamento de ICMS. Que se essa moda pegar, todo o não pagamento de tributo vai deixar vão deixar nossas cadeias cada vez maiores. Até porque é compulsório, mas nesse mundão aqui, nesse Brasil, nem sempre aquela entidade, por algum tipo de deficiência de gestão ou até por descontinuidade do seu produto ou por mudança tecnológica, ele consegue arcar com essa tributação, haja vista que a carga tributária no Brasil é muito alta. Então, se essa moda pegasse e fosse alastrado para todos os tributos, ficaria complicado. Mas a gente vai falar disso aí mais adiante, com mais foco, né? Crise é a fraude precedente ou apropriação indébita do valor. Desculpa, crise, ó. A gente está vivendo um momento de pandemia. Eu li que a palavra era crime e eu li crise, me perdoem. Crime é a fraude precedente ou apropriação indébita do valor cobrado ou descontado com a intenção específica de nunca pagar o tributo. Então, se você fez algum tipo de apuração para tentar esconder do fisco aquela situação e depois foi passado por uma fiscalização e deixado claro e o fisco conseguir ver que foi de um ato intencional para não pagar tributo, isso seria classificado como crime contra a ordem tributária. Então, estou trazendo aqui a capacidade contributiva de novo para a gente refletir. É um importante princípio da nossa Constituição e ele não é nada complicado como pode parecer. Então, significa o seguinte: para que os tributos sejam justos, os que ganham mais têm que pagar mais, e os que ganham menos devem pagar menos ou até ficar imunes ou isentos. Como é o caso lá de algumas peculiaridades de alguns ramos de atividades, e isso pode deixar de pagar esse tributo ou de forma definitiva através das imunidades ou de forma parcial ou temporal através da isenção. Mas esse princípio vem sendo cumprido corretamente no Brasil? Será que vem? Já trouxe aqui uma reflexão no sentido dos tempos de qualquer culto, que está sendo bem discutido. Não que eu defenda essa tese, mas é uma discussão que está tendo vários crimes à ordem tributária, várias fraudes encontradas em tempos de qualquer culto em várias religiões. Então, é bom a gente refletir se essa capacidade contributiva, de fato, se ela é utópica ou, de fato, é aplicada no Brasil de forma eficiente. A sonegação fiscal, que muitos deixam de pagar o que devem ao erário público, e isso chamamos de sonegação, ou seja,
o ente faz a apuração e sonega de forma intencional, não deixando o fato gerador explícito ou deixando o fato gerador explícito e mesmo assim não pagando. Então, quando o comerciante, por exemplo, ou um prestador de serviço deixa de emitir uma nota fiscal ou um cupom fiscal, ele está sonegando tributo. De fato, o fato gerador não está existindo, entre aspas, né? Porque o fato gerador não é a emissão do documento fiscal, mas sim o ambiente provocado para que aquele tributo seja cobrado de forma compulsória. Então, ou seja, se você, consumidor, paga tributo contido no preço dos produtos e serviços, mas o empresário não recolhe para o governo, ele fica com o que não é seu no ato. Um exemplo clássico, se ele está vendendo, um exemplo aqui, celular, uma loja vendeu o celular, mas não emitiu nota fiscal. Existiu o fato gerador, que foi a circulação da mercadoria, o contribuinte está pagando sobre a mercadoria e o comerciante que está vendendo se apropriou do pagamento e não repassou para o ente público. Isso é sonegação fiscal. Bem clássico, aqui uma explicação bem coloquial, para que fique gravado na sua memória e mais fácil de interpretar. Os tributos na nossa vida, né? Nessa vivência você terá uma demonstração de como os tributos afetam a sua vida e a vida de todos. Como eu já classifiquei, a arrecadação desses tributos, supostamente, é para atender as necessidades básicas da população. Mas de onde vem o poder do governo para cobrar tributos? Já falamos, de forma bem aqui holística, mas convincente, da Constituição, e, no entanto, fala dos pagamentos de tributo deve ser proporcional à capacidade de cada brasileiro. É uma pouco utopia, sendo que nossa carga tributária é intimamente ligada ao consumo. Então, no Brasil, tem uma das maiores cargas tributárias em todo o mundo, como já foi classificada. Dentre os principais tributos, é possível destacar o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, nosso famoso IPI, o imposto sobre exportação, o IE, o II, que é o imposto de importação, o IOF, imposto sobre operações financeiras, a antiga CPMF, que está tentando aí voltar, vai ou não vai, contribuição provisória ou permanente, né? Coloca até aí essa ironia sobre movimentação financeira, o IPTU, Imposto sobre Propriedade, está até aqui, desculpe aqui o erro, está propriedade, mas é propriedade territorial urbana, o IPVA, Imposto sobre propriedade de veículos automotores, e em epígrafe aí bem classificado o ICMS em vermelho, que é o tema nosso aqui. Então vamos trazer alguns casos aqui de fraudes com enfoque no ICMS, trazendo alguns recortes da legislação. Alguns eu vou conseguir fazer uma comparabilidade para o Brasil todo, que eu não sei de onde é que você está assistindo o curso, mas o foco será aqui no ICMS da Bahia, por ser algo mais didático e do conhecimento tácito do professor que vos fala. Então, redução indevida de receita declarada com fins de sonegação de ICMS. Eu vou ler aqui tudo que está classificado e vou trazer alguns exemplos práticos que você deve se familiarizar. A redução indevida de receita declarada com fins de sonegação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços por parte de empresas é muito comum. Eu ainda coloco aqui o muito, com muito, mas muito mesmo. Principalmente no ramo de comércio a varejo, como lojas e restaurantes, onde normalmente a entrada de valores em espécie é muito frequente e não declarado. Então, as empresas deliberadamente utilizam-se do não registro da totalização das entradas em espécie, né, gerando assim uma consequente redução da receita de revenda de mercadoria e diminuindo então a base de cálculo da incidência de ICMS. É muito comum em lojas e restaurantes que recebem dinheiro e não emitem nota, tá? E ocorre como se torna difícil fundamentar a denúncia, visto que na maioria dos casos não existe documentos hábeis, tampouco de procedimentos que comprovam o recebimento do dinheiro. Então, o cerco tem se fechado, o ente público, no caso aqui o Estado, que é o que tem analisado, tem feito confronto entre fora da questão da espécie em dinheiro, tem feito a análise da memória de cartão de crédito e débito das instituições financeiras e, de fato, que foi declarado
como base de cálculo do ICMS quando for optante contribuinte do ICMS, e visto esse disparate. Eu mesmo já participei já participei de uma auditoria fiscal em que vários estabelecimentos no ramo ótico foram notificados e autuados porque a memória de cartão de débito e crédito não condizia com a base de cálculo do ICMS levada pela DMA, né? Que é uma declaração acessória de débito declarado, que é enviada mensalmente aqui no estado da Bahia, e foi analisado que a base não condizia. Saindo um pouco da esfera do ICMS, fazendo uma analogia que você, contador, deve se familiarizar, a maioria dos pequenos estabelecimentos só declara o que é passado em cartão de débito e crédito, que é muito fácil de ser pego. Aquilo que é vendido em dinheiro, o governo não tem como ainda rastrear, mas se emitir nota, é mais fácil ela pegar. Então, o que eu deixo claro aí para o contribuinte, né? Falamos tanto na nossa sociedade de corrupção e corruptível, toda vez que você for no estabelecimento, exige a sua nota fiscal, porque será tributado para aquele ente que está vendendo e necessariamente retornará esse tributo com a atuação do governo em atender às necessidades básicas da população. Não estou aqui defendendo o governo nem nada, mas uma vez que você contribui com a arrecadação baseada na existência do fato gerador, você está ajudando os governantes a ter essa arrecadação e retornar em benefício para a sociedade. Se eles usam dinheiro em prol, legislando em causa própria e não satisfazendo a população, não é objeto da nossa discussão e não sou eu que vou julgar. O nosso maior Deus vai estar para colocar as coisas nos devidos lugares. Mas essa é a situação mais comum, é de toda vez que recebe em espécie, não é declarado e é de difícil rastreabilidade pelo fisco, nesse caso estadual. Então, a forma mais fácil de sonegar uma das fraudes é não declarar as vendas que não têm emissão de nota fiscal e que o recebimento seja em dinheiro. Que mesmo que ele não emita nota fiscal, mas que seja vendido em cartão de débito ou crédito, o fisco consegue cruzar com a informação da operadora de cartão de crédito, que é obrigada a passar para eles, e cruza com o que você declarou e você recebe a sua notificação achando que deu uma desperta e mais adiante recebe o auto de infração. Notas fiscais frias, coloquei entre aspas para vocês entenderem. Quem precisa de inimigos, já dizia José Disseu, né? O antigo ministro da Casa Civil, um companheiro de pescarias e íntimo de Lula foi flagrado com uma pilha de notas fiscais frias para amparar gastos de dinheiro público destinado a treinar trabalhadores. Um negócio no qual tinha como sócio o hoje braço direito do ministro da Casa Civil, José Disseu, que já relacionou quando ele foi também, na sua delação premiada, ele relatou isso várias vezes. E Alexandre Outramar ainda trouxe esse recorte na revista Veja Online, na edição 1855, 26 de maio de 2004. Mas, de fato, o que são essas notas frias? O que é essa fraude? Então, a maneira mais simples de emissão de notas fiscais frias é o chamado talonário duplo. Nesse caso, a nota fiscal quente é emitida com os valores normais, ou seja, corretos, e a nota fria falsa é emitida com os valores desejados para o contribuinte dos estados, valendo-se da prerrogativa da impunidade, pois a fiscalização estadual se restringe ao estado. A meia nota está aí. Isso daí é muito fácil de você analisar também. Além das notas frias, eu colocaria as meias notas. Que seriam as meias notas? O vendedor coloca o valor do custo unitário de cada produto a ser comercializado abaixo do custo de aquisição para provocar uma base menor de ICMS e passa o boleto, né, ou a ordem de pagamento para quem está comprando com valor real. A Samoriça é fácil de pegar, com certeza é fácil de pegar, porque o fisco vai cruzar. Ora bolas, o fato gerador foi 15 mil, mas você está fazendo transações caindo na sua conta bancária da entidade, né, da pessoa jurídica, maior do que de fato é, com certeza é mais demorado do fisco pegar, porque o fisco não pode quebrar o sigilo bancário sem a liberação do ente jurídico, né, da justiça. Deve ser
solicitada a quebra de sigilo bancário e verificado que há transações maiores do que de fato são tributáveis. Mas aí é mais difícil de pegar também, porque as meias notas e as notas frias, o fisco não tem de fato como analisar. Entretanto, há o julgamento dos postos fiscais nas divisas entre o Estado e outro. Ou se um fiscal, por algum motivo, quiser avaliar um caminhão ou alguma carga que esteja em trânsito, avaliar se o custo unitário que está contido naquela nota e a quantidade, quiser contar todos os itens de fato, se estão ali. Se ele julgar que há necessidade de uma análise mais profunda, ele apreende a mercadoria e solicita um perito para analisar se aquela mercadoria, de fato, aquele custo é de acordo com a realidade do mercado. Trazendo algumas notícias, que são os fatos mais corretos aqui de você, Vitor. Eu não vou trazer todos, porque não tem como a gente tratar de todos num curto espaço de tempo. Mas a redução indevida da receita declarada, as notas FIAs e as meias notas são os mais comuns no âmbito da atuação do ICMS. Então, vamos trazer aqui a notícia que eu quis dizer, que eu relatei lá atrás, que não declarar e pagar ICMS é crime. Ó, o STJ decide que é crime não recolher ICMS declarado. E quando eu trato de ICMS declarado, é aquele na obrigação acessória, que no caso do estado da Bahia, a DMA, Declaração Mensal de Arrecadação, no seu estado pode levar um outro nome. Você declarou ali, você está confessando sua dívida, que é até uma outra discussão que poderíamos fazer. Se o indivíduo brasileiro ou o ente, a pessoa jurídica, não é obrigada a constituir prova contra si mesmo, as obrigações acessórias de débito declarado são legais, é legal o fisco exigir essa declaração acessória, visto que eu não sou obrigado a declarar provas contra mim mesmo, aí fica conflitante. Enfim, não recolher ICMS foi considerado crime pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por 6 votos a 3, os ministros da terceira sessão negaram o pedido de habeas corpus de empresários que não pagaram valores declarados do tributo, depois de repassá-lo aos clientes. A prática foi considerada apropriação indébita tributária, com pena de 6 meses a 2, além da multa. Ou seja, o tributo ICMS, ele não é um tributo que é devido para você. É cobrado dentro da formação do preço markup, da formação de preço do seu produto, e você deve repassar essa arrecadação para o fisco. Então, na verdade, o contribuinte faz o trabalho do fisco. A grosso modo, o entendimento. Então, a decisão foi uniforme o entendimento do STJ sobre a questão de extrema importância pelo impacto que pode ter para os sócios e os administradores de empresas que discutem o pagamento de tributo na esfera administrativa ou judicial. Havia divergência entre as turmas do direito penal e os ministros da quinta, que consideravam a prática crime, e os da sexta não. E você que acha? Se o tributo é compulsório e você não pagou, de fato é crime. Você está se apropriando de um valor que não é seu, uma apropriação indébita. Está cobrando do consumidor e não repassando para o fisco. Ou seja, você está roubando do consumidor. Você está cobrando a ele o que não é seu e roubando do fisco porque não está repassando o que de fato é direito do ente público. Assim eu encerro aqui. Tem muitos outros assuntos relacionados a fraudes tributárias, relacionados ao ICMS. Eu recomendo a obra de Alexandre Alcântara da Silva, que foi meu professor na UFBA. Não deve nem lembrar de mim, mas eu sempre recomendo as obras que eu estudo e sou fã e tem conteúdo para ser passado. Anderson Freitas de Cerqueira, quero deixar aqui minha menção honrosa aos dois. Fraudes contábeis, repercussões tributárias com enfoque no ICMS. Todo o meu estudo relacionado ao ICMS e a fraudes desse sentido, ele traz vários temas relacionados a fraudes, que inclusive você não é auditor fiscal, mas nem auditor independente, mas pode estudar as possibilidades do que seu cliente tem feito de fraude e pode levar você, de forma solidária, como contador, a cometer um crime e ter que responder em um processo que mais adiante é fácil o cliente dizer que não conhecia e que a obrigação era do contador de tratar sobre determinado assunto. Então, recomendo, tenho essa obra muito didática, fácil de ler, com vários recortes de situações, de fatos reais que ocorreram, desculpa a redundância, né? Que ocorreu e remete a você a fazer uma interpretação muito mais
profunda e ter conhecimento das possibilidades de que seu cliente pode levar você ao fracasso, junto com ele, né? Até que se prove ao contrário, você é o contador, e até que seja resolvido, o seu nome vai estar inserido em um processo judicial sem que você tenha tido um mínimo de culpa nessa relação. Deixo aqui meus contatos, por favor, se vocês assim desejarem, tem muito conteúdo que eu propago não só na área de CMS, mas na área de contabilidade. Está aí meu Instagram, meu Facebook, meu número de contato da empresa, né? Da empresa da Sortua Soluções Empresariais, um escritório de contabilidade em Salvador, que atua, além de contabilidade para advogados, também na esfera de comércio, né? Óticas, vários âmbitos comerciais. Está aí o WhatsApp, que fala direto com um dos meus representantes comerciais, o telefone fixo, que nesse momento de pandemia está redirecionando as ligações para esse número do WhatsApp, que vai atender um dos consultores, ou até mesmo para mim. Ele redireciona para quem estiver disponível, para não deixar você à espera. E meu e-mail, caso você queira debater sobre tema, bater um papo, trocar assuntos, de repente, numa troca de e-mail, a gente vai se ajudando e fortalecendo a classe no que for necessário. Deixo aqui mais uma vez meu agradecimento pelo convite por Igor Neves, menino com potencial enorme, foi meu aluno em uma faculdade aqui em Salvador, vem crescendo muito no âmbito de CMS, esforçado demais, muito inteligente, altruísta, ajuda a todos aqueles que assim desejarem. Tem o seu curso propagado para quem assim desejar querer ser o faixa preta, como ele diz em CMS. Eu recomendo. Esse curso já foi consumido por alguns dos meus alunos ou alguns dos meus profissionais que trabalham comigo. Eu sempre recomendo, deixo disponível para quem trabalha, porque, de fato, agrega muito no conhecimento de direito tributário e ICMS. Ele fez a separação dos módulos de uma forma muito bem didática. Deixar minha menção honrosa aqui para todos aqueles que ajudaram a esse evento acontecer, e em especial a Igor Neves. Conte comigo, amigo, para o que você precisar. Torço pela sua vitória, não só como seu ex-professor, mas como hoje colega de profissão. O mercado está bom para todo mundo. Agradecer a todos os participantes dos outros temas. Eu queria aprofundar muito mais. Fiz um processo muito bem rápido e dinâmico para que vocês tenham insights sobre de como se aprofundar e entender as fraudes tributárias. Recomendo que vocês tenham a obra de Alexandre Alcântara, né? Muito boa, e aquelas outras que vocês se sentirem confortáveis para entender sobre CMS. Nós da área tributária precisamos escrever mais sobre CMS. São pouquíssimas obras literárias relacionadas com enfoque ao CMS. Eu até entendo, né? As editoras que não queiram abraçar essa ideia, porque são muitas alterações, mas alguns temas específicos como fraudes com enfoque no CMS, que uma das editoras já abraçou a causa de Alexandre Alcântara, pode abraçar a sua causa no tocante a isso. E as situações pertinentes, estáticas, entre aspas, na Constituição Federal e na Lei Candir, podem ser escritas. Eu recomendo até você, viu, Igor, que provavelmente vai ver esse vídeo depois, que está aí com gás, com vontade, 100% focado no CMS, comece a escrever alguma obra que fortaleça nosso âmbito de atuação e o respeito dos contadores para todo o Brasil. Deixo aqui meus agradecimentos mais uma vez e sucesso para todos. Saudações contábeis.